Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Filipenses. Pode sentar em nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 30. Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 30. Diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Então essa é a sequência de Filipenses capítulo 1. A gente viu na terça-feira passada que Paulo
ele glorifica a Deus pela vida dos filipenses, ele exalta a Deus, porque eles de fato participaram ali das aflições de Cristo, de Paulo, na causa de Cristo. Eles não foram meros ouvintes, mas foram participantes desse sofrimento. É uma carta em que Paulo está sempre se alegrando, está sempre glorificando o nome do Senhor pela conduta deles ali. E aí, ele agora dá sequência a esse capítulo, dizendo que quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que essas coisas me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Então, a gente observa que Paulo ele chega a Roma não como missionário, mas como prisioneiro, sem pompa, sem comissão de recepção, sem holofotes, contudo, longe de ficar frustrado. E ele diz à igreja de Filipos que tudo isso contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele não se considera prisioneiro de César, mas sim de Cristo. Então a gente vê aqui a perspectiva de Paulo, a forma de Paulo enxergar as coisas era totalmente diferente. Era totalmente contrária à lógica humana. Se você está preso, se você está numa situação como essa, qual é a tendência natural? Ficar atribulado, ficar perturbado, ficar entristecido. Essas reações que são normais. Mas o apóstolo, ele está vendo por outro ângulo. E olha só, eu cheguei na cidade de Roma como prisioneiro, então agora eu posso alcançar pessoas que antes eu não poderia alcançar. Então, se eu estou como um preso, então agora a gente vai aqui no versículo 13. De maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Quem era a guarda pretoriana? Era a tropa de elite do imperador romano. Geralmente era em torno de 9.000 a 10.000 soldados, era a tropa de elite. Então tinha alguém sempre ali com Paulo, da guarda de elite. Então Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, eu fui preso, ele apelou, né, como cidadão romano, ele apela, por isso que ele vai para Roma, e aí a gente está aqui entendendo que é a primeira prisão em Roma, não é a segunda, é aquela prisão em que ele passa por um período de regime assim domiciliar, vamos dizer. Aí agora é o seguinte, eu fui preso, mas eu estou tendo a oportunidade de pregar para a elite da Guarda Civil, ou seja, a força, a força, vamos supor, o exército americano, não sei do brasileiro, irmão, mas o exército americano, por exemplo, os navies, né, aquele pessoal lá que compõe o topo da West Marines, aqueles caras que compõem o topo do exército americano, é como se Paulo estivesse pregando para esse povo. Então, Paulo é como se estivesse pregando, vamos supor aqui, não, para a Polícia Federal, ou para os agentes da Polícia Federal. Oi? Sim, justamente. Então, as coisas, muitas das nossas vitórias ou derrotas, é a forma de como enxergamos as coisas. Porque o sofrimento de Cristo e o sofrimento na obra de Cristo, ele tem um caráter pedagógico, ele quer ensinar alguma coisa. Não, Deus não permite sofrimento na vida dos servos dele, dos filhos dele, só porque ele é um Deus que tem prazer no sofrimento. Não. Há um ensinamento. E aí a gente vê muitas pessoas pregando só um evangelho triunfalista, mas esquece de pregar os sofrimentos na obra de Deus. Aí a pessoa acha que o evangelho é só triunfar, triunfar, triunfar. Quando vier a prova ou a luta difícil,
a luta, né? Ele não vai saber lidar com aquilo. Aí vai falar assim, mas foi para isso que me chamaram para servir a Jesus? Foi para isso que eu estou servindo a Jesus? Aí a pessoa não sabe lidar com a situação adversa. Aí o que acontece? Ela abandona, porque pregaram e ensinaram uma coisa fantasiosa para ela. Então, voltando aqui para Paulo, ele fala de maneira que as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, ele, lá em Filipenses capítulo 4, verso 22, ele fala que saúda-vos da casa de César. Então, ou seja, ele esteve próximo à guarda pretoriana, esteve próximo ao imperador, aos juízes, a pessoa da cúpula ali, vamos dizer. Então, o que acontece? Ele não vacilou em momento nenhum. Ele pregou o evangelho, ele falou da palavra de Deus. Então, ele não perdia a oportunidade. Paulo olha para o seu sofrimento como a abertura de novos caminhos para o evangelho. Paulo diz que as coisas lhe aconteceram, em vez de desmotivá-lo, de decepcioná-lo ou atrapalhar o projeto missionário, contribuíram para o progresso do evangelho. A palavra que o Paulo usa para progresso do evangelho, olha que coisa interessante. A gente está falando aqui do versículo 12 de Filipenses 1. A palavra que ele usa para progresso do evangelho é muito expressiva. Significa para designar o avanço de um exército ou uma expedição. Isto é, significava a remoção de impedimentos que obstaculizavam a marcha do exército. Então, quando Paulo fala de progresso do evangelho, ele usa uma palavra que dá o sentido de um avanço de um exército, ou seja, o exército está avançando e arrancando tudo da frente para o quê? Para ter êxito na batalha, para ter êxito na vitória. Então, a cadeia que era, humanamente falando, era para parar Paulo, ele está dizendo, não, é como essa oportunidade está sendo como uma espécie de remoção de barreiras e de obstáculos para que o evangelho seja pregado. Olha que coisa interessante. A forma como encaramos os sofrimentos faz toda a diferença. Tudo é questão de perspectivas. Como eu encaro aquilo ali. Paulo não pensava no seu sofrimento, mas em como o seu sofrimento poderia contribuir para o progresso do evangelho. A perseguição jamais obstruiu o evangelho nem impediu o crescimento da igreja. A igreja sempre cresceu mais em tempos de perseguição do que em tempos de bonança. Quem semeia com lágrimas, com alegria colhe os feixes. A igreja primitiva avançou com mais força na era dos mártires do que nos tempos áureos da sua riqueza. Então, a igreja, ela cresceu mais em tempo de aflição, em tempo de perseguição, em tempo de luta. Porque era o seguinte, quando está tudo muito bacana, quando está na bonança, aí a gente tende a ficar sossegado, tranquilo. E quando a coisa aperta, aí, opa, espera lá, vou correr para os pés do Senhor. Então, a igreja perseguida, ela não tinha tempo de ficar brincando. Ela não tinha tempo, eles pensavam assim, eles pensam, poxa, hoje pode ser a última vez que eu vou adorar o Senhor. Hoje pode ser a última vez que eu vou me reunir com meu irmão. Então, eles tinham intensidade naquilo que eles faziam. E muitas vezes, como a gente não está nessa perseguição, a gente tem uma liberdade religiosa no Brasil, a gente fala assim, não, hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou para a igreja, hoje não vou ler a Bíblia, amanhã eu vou ler,
Não, depois eu faço aquela oração. Então, por isso que Deus ele permite o sofrimento, a luta na vida do crente, para ver se o crente ele anda na linha, para ver se ele anda ali, né, no prumo, porque quando as coisas ficam muito fáceis, aí, irmãos, a gente sabe que o que vem fácil, vai fácil, não tem esse ditado? Então o apóstolo Paulo e a igreja, ela crescia debaixo de muita pressão. Será que nós podemos fazer como lá em Atos capítulo 4 e 5, em que eles apanharam, e todos, quando eles apanharam, eles glorificaram a Deus, e eles oraram, o fogo do céu caiu, Deus manifestou o seu poder. Aí agora eu pergunto, se a gente for, se pegar a gente aqui e deram um ataque na gente, porque a gente está pregando o evangelho, será que a gente vai falar, por quê, meu Deus? Por que tu permitiste isso? Não. Então Paulo via que tudo era uma oportunidade para pregar o evangelho. É a forma como a gente encara as coisas que nos dá vitória ou nos dá derrota. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, história de Josafá. Josafá, ele temeu, ele ficou com medo. Mas ele podia fazer o quê? Ele tinha duas opções. Ou ficar com medo e tacar medo no povo todo, ou fazer o que ele fez e o que foi o certo. Na hora que ele ficou com medo, que ele falou assim, opa, pera lá, venha cá, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. E eles pararam e ficaram com os olhos assim, tipo, nós já oramos, jejuamos, vamos ver o que vai acontecer. Era como se eles tivessem ficado assim. E de repente Deus mandou um profeta, Jaziel, e entregou a mensagem ali. Então, a forma como Josafá e o povo encarou aquela notícia, e que eles encararam de forma correta, foram determinantes. É claro que Deus é quem deu a batalha, Deus deu a guerra, Deus deu a vitória, mas eles depositaram a confiança em Deus. Então, olha só, com a prisão em Roma, voltando aqui, Filipenses 1, verso 13, com a prisão em Roma, Paulo alcançou pessoas e grupos diferentes. Então, a gente viu na terça-feira passada que o evangelho em Filipos, ali na Europa, ali na Macedônia, alcançou classes sociais diferentes, nacionalidades diferentes, que tinha um carcereiro, tinha a Lídia e tinha a endemoniada, e alcançou pessoas de crenças diferentes. E aqui, novamente, o evangelho, o progresso do evangelho, está alcançando pessoas e grupos diferentes. Então ele pregou para a tropa de elite e para demais pessoas que viviam no pretório, né? E pessoas oficiais do tribunal de César. Aí o que a gente vê aqui? Filipenses do 1, 14 ao 16. Aí a gente vê aqui, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam Cristo por inveja, porfias, e outros, porém, fazem de boa vontade. Então, a prisão de Paulo serviu de combustível, serviu de ânimo para os filipenses pregarem a palavra. Então, muitas vezes, as perseguições, as situações, elas fazem com que a gente se cale. Se calam uns, aí muitas vezes a gente se cala porque calaram outros. Tentaram calar Paulo, e Paulo pregou ousadamente, o evangelho chegou em Roma, e os filipenses falaram assim, rapaz, o homem está preso e nem por isso para de pregar, nem por hora nenhuma o homem deixa de pregar. Vocês ficaram sabendo daquela história do pastor Marco Pereira, que ele foi preso lá no Rio de Janeiro, aquele homem que jogava o paletó e tal. Ele foi preso acusado de ter molestado uma pessoa lá. Só que ele foi absolvido, inocentado. Só que lá dentro da cadeia ele ganhou um monte de gente para Jesus.
E quando ele estava preso, ele estava ganhando um monte de gente para Jesus, pregando o evangelho à torta direito lá. E um monte de gente. Então, assim, ele não perdeu tempo, Deus permitiu, mas aí ele foi inocentado, foi absolvido dessas acusações. Então, o que acontece? Ele, olha só, o evangelho estava entrando na capital do Império. Roma era a capital do Império Romano. Então, Roma não era uma cidadezinha qualquer. É como se o evangelho estivesse entrando na nossa capital federal, né, Brasília. É como se o evangelho estivesse entrando em Brasília no meio dos poderosos. Então era o evangelho entrando em locais que nunca havia entrado. A gente vê aqui que quando você lê Romanos, quando você lê o próprio final de Filipenses, você vê ele saudando pessoas de importância. Entendeu? Saúda-vos os da casa de César. Então ele cumprimenta pessoas importantes. Então Paulo ganhou ele ganhou muita gente. Então, desde a endemoniada lá que era usada para arrancar dinheiro, até o pessoal lá do tribunal de César. Então, ele ganhou muita gente. Quer ver? Filipenses 4:22. Olha aí o que fala. Quem pode ler o 4:22? Olha aí. Ele está mandando um recado lá para os irmãos dele lá, do palácio do imperador. Então, o camarada amigo falou assim: opa, é uma criação de Deus, é um ser que respira e tem fôlego, prega o evangelho. Então, ele não perdia tempo. A gente muitas vezes perde tempo, né? Mas ele não perde tempo, porque ele tinha um compromisso, ele tinha um senso de responsabilidade, um senso de urgência. Então, ele ganhou líderes de sinagoga, homens que comandavam sinagoga. Ele ganhou muita gente importante, ele ganhou muita gente mesmo. Então, vamos lá. Então, os crentes ficaram mais entusiasmados. Os obreiros começaram a se mexer. Opa, o nosso líder está preso porque pregava o evangelho, então a gente não pode fazer menos do que isso. Então, nós vamos pregar o evangelho também. Então, ou seja, é abraçar a causa, é estar lado a lado. Vocês estão vendo que, nós estamos vendo desde a terça-feira passada, que Paulo fala muito de colaborador e cooperadores. E é esse o sentimento que a gente tem que ter, de sermos colaboradores uns dos outros. Vamos lá. Versículo 15 até o 17. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa mente, de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações à minha cadeia. Quando ele fala assim, alguns pregam por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, a gente tem que entender umas coisas aqui de interpretação de português. Quando ele fala estes por amor, ou seja, é aqueles que pregam de boa vontade. Então, o estes, ele retoma os que fazem de boa vontade. O aqueles, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Quem são aqueles? Aqueles que proclamam por inveja e por porfia. Paulo retoma as mesmas pessoas que ele está citando. Então, são regras da língua portuguesa, que é um termo retoma o outro, para não ficar repetitivo. Você não toda hora ficar repetindo a mesma coisa. Então, ele diz assim, olha, tem um que está pregando aí
por inveja, por contenda, sem sinceridade, por discórdia. Todavia, que importa, 18, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Mas como que é isso? Se um está pregando por inveja, o outro está pregando por discórdia, o outro está pregando sem sinceridade, e Paulo está achando é bom, é porque aqui, quando a gente estuda, Paulo ele não está contestando a doutrina, a mensagem, porque a motivação dessas pessoas estavam erradas, mas aparentemente a mensagem estava correta. Então, sabe aquelas pessoas que você olha assim, poxa, ela prega certinho, bonitinho e tal, mas quando tem a primeira oportunidade que acontece, aí acaba se revelando quem a pessoa era. Já aconteceu muito isso, de pessoas que estarem servindo só porque queriam um cargo na igreja, e quando não recebe cargo na igreja, a primeira oportunidade que tem, perna para que te quero, né? Me dá minha carta e vou-me embora. Então, Paulo está dizendo, olha, Deus vai julgar a motivação desse povo. Então, a princípio, o que eu estou pregando, eles estão pregando também. Diz os estudiosos que possivelmente as pessoas ficaram com inveja de Paulo, porque Paulo chegou em Roma, começou a pregar o evangelho, começou a ganhar gente da casa de César, gente da guarda pretoriana, e alguns se mexeram e se animaram, que foi a igreja lá de Filipos. Aí, possivelmente, alguns ficaram. Não, que negócio é esse? A gente não pode também ficar por baixo, não. Sabe, aquele que é assim, nossa, o irmão Vanderlan trouxe uma mensagem abençoada, eu não posso ficar por baixo, não. Na próxima vez, eu vou trazer uma mensagem mais, né, e tal. E isso existe, irmão. É a guerra, né, a porfia, é a contenda. É a inveja. É assim, olha só que interessante que diz aqui no estudo. Estranhamente, essas pessoas pregam a mensagem certa. Essas pessoas estavam fazendo a coisa certa da maneira errada. Elas não estavam pregando heresias, mas o evangelho. O estranho é que críticos de Paulo não deturparam nem esvaziaram a mensagem do evangelho. Paulo jamais teria se alegrado se esses críticos estivessem pregando alguma heresia. Primeiro, aí aqui, ó, uns pregam o evangelho por amor ao evangelho, outros por amor a si mesmos. Alguns irmãos, ao verem Paulo preso, se esforçaram para pregar o evangelho com 5 motivações erradas. Aí a gente vai ver aqui, ó. Primeiro, inveja. A palavra inveja, ela vem de uma palavra que diz assim, ó, que significa ciúmes. E a inveja e contenda andam juntos, sempre juntos. Inveja e contenda. Você pode ver, o invejoso, ele sempre quer causar alguma contenda para poder prejudicar aquele, né, o outro. Então, o pastor e comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele fala que a igreja e a contenda andam juntos, da mesma forma que o amor e a unidade são inseparáveis. A inveja se intromete entre pregadores do evangelho. Com a chegada de Paulo a Roma, sentiram-se relegados a segundo plano e privados da sua importância anterior. Então surgiu a inveja. Olha só. Não. Rapaz, o irmão Marco Vinícius, ele dá um estudo melhor do que o meu. Ele está se destacando. Espera lá, vamos abafar ele. Vamos botar um freio nele e tal. Aí começa, né? Aí começa aquele negócio, a inveja. Aí vem a porfia, porque tudo anda junto, né? É tudo obra da carne. Aí vem a porfia, né? Que significa contenda, discórdia, dissensão. Essa foi a palavra que Paulo usou para descrever as facções existentes na igreja de Corinto. Aí uns falavam assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro,
Eu sou de Cristo. O pior deles é o de Cristo. Mas como que é isso? Como que o pior é o de Cristo? O pior é o de Cristo porque é aquele que não se submete à liderança humana nenhuma. É aquele que fala, Jesus Cristo é meu pastor. Só ele é meu pastor. Não tem pastor nenhum, só Jesus é meu pastor. Esses são os piores, né? Então vamos lá. Então a porfia, obra da carne. Terceira motivação errada, discórdia, que significa disputa, ambição egoísta, com explosões de egoísmo. Essas pessoas pregavam por interesses pessoais, pregavam para aumentar sua própria influência e prestígio. Elas pregavam para engrandecer a si mesmas. Isso é terrível, né? Você pregar, Paulo aqui a gente vai ver mais à frente que tudo Paulo estava fazendo para a glória dele, para a glória de Cristo, perdão, para a glória de Cristo, não dele, hipótese alguma. Vamos lá, quarta motivação errada, falta de sinceridade, é quando ele diz insinceramente. Dá a entender, tem uma palavrinha que dá a entender, sim, de forma impura, sem sinceridade, que não tinha verdade, que tinha outros, como se diz, outros interesses escusos por detrás. Vamos lá. Suscitar tribulação a Paulo. É quando Paulo diz assim, que, versículo 17, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então eles estão achando que vai aumentar minhas tribulações, as minhas dificuldades. E aí ele vai dizendo aqui, ó, a palavra aqui usada, ela pode ser traduzida por pressão, ficção ou pressionar. Pensavam que estava disputando primazia, ou seja, o lugar de destaque, de primeiro lugar. Olhavam para Paulo como um competidor, um rival. Trabalhavam apenas para apresentar um relatório com maiores resultados. Esses pregadores interessavam-se mais em sua reputação do que em sua mensagem. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de querer fazer as coisas para se aparecer, para mostrar um relatório melhor, para mostrar que está se destacando e tal. Então, assim, eu sou líder de um departamento e o meu irmão é meu rival. Então, eu sou dirigente da congregação aqui, a de congregação X é a minha rival. Então, eu tenho que fazer para mostrar e tal, não sei o quê. Se eu for por esse caminho, irmãos, aí eu estou enrolado. Se a gente for por esse caminho, a gente está enrolado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, Paulo está dizendo, olha, não prega por discórdia, por contenda, por querer se aparecer, querer se mostrar que é o bom, ou um é porque é egoísta, não sei o quê. Todavia, que importa? Importa que o evangelho está sendo pregado. A princípio, não está tendo nenhuma mensagem errada. Então, deixa pregar. Deixa pregar o evangelho. Vamos lá. A reação de Paulo aos opositores, né? Sua única preocupação, no versículo 18 que a gente falou, a sua única preocupação é a pregação de Cristo. E esse fato o enche de alegria. Ele não se importava se alguns eram a favor dele, outros contra. Para ele, o mais importante era a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Porque, mesmo que a motivação da pessoa seja errada, mas se ela estiver pregando corretamente, é a palavra de Deus. Então, quem é sincero vai ter sua vida transformada, sua vida impactada. Porque é a palavra de Deus. Aí aquele que está ensinando ou pregando de forma com motivações totalmente equivocadas, aí esse já tem Deus para... Oi?
Com certeza, é a pessoa e Deus. Ela já tem quem vai tratar com ela. Então não precisa nem... Versículo 19. Filipenses 1. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: ele olha para o futuro com uma certeza, com uma gloriosa certeza. O futuro não amedrontava Paulo. O martírio, a sua morte. O martírio é o quê? É aquele que morre por alguma causa. Ele foi martirizado, morreu por alguma causa. Então, o martírio não é o fim da linha, é o começo. É a glorificação. A última cena não é a guilhotina romana que decapita a cabeça, mas é o quê? Olha só, mas o paraíso. A morte para ele não é um fim trágico, mas uma recompensa gloriosa. Então o que é interessante é que quando os estudiosos falam que Paulo ele está contemplando, ele está focando a morte, as coisas eternas, é como se alguém estivesse na ponta dos pés, olhando lá no horizonte, olhando lá na frente. Ou seja, é como se ela tivesse com a visão bem ampliada, não só do aqui, não só daquele que está na frente. É como se alguém estivesse na ponta dos pés, olhando lá na frente. E aí ele vai, né? Outra coisa, ele olha que pela vida, para a vida, pela ótica dos irmãos, ele fala, olha, o morrer para mim é Cristo, o morrer é lucro, viver para mim. Porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. 23. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Então ele olha não para si. Ele olha para o quê? Para a igreja, para os irmãos, para aqueles que estão acabando de receber a mensagem e para aqueles que estão precisando ainda ser alicerçados na mensagem, na palavra de Deus. Então ele olha para a vida pela ótica dos irmãos. Ele não centraliza a sua vida em si mesmo, seus desejos e necessidades. Ele sempre colocou os outros na frente do eu. Ele sempre abriu mão de seu direito a favor dos outros. Ele preferia morrer e estar com Cristo, mas por amor à igreja estava disposto a ficar. Se para ele viver é Cristo, o motivo para continuar vivo é abençoar os irmãos. Então, Paulo ele se doava. Paulo ele fazia a obra de Deus. Não, se morrer, eu vou estar com o meu Senhor. Mas se eu permanecer vivo e isso me render fruto, é melhor que eu fique aqui por enquanto. Porque Paulo ele se colocava no lugar do outro. Ele tinha essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro. E aí Filipenses capítulo 2, a gente vai ver terça que vem, ele fala assim, nada faça por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, Filipenses 2:3. Então você veja só que cada um considere o outro superior a si mesmo. Então,
Não é porque, por exemplo, fulano tem fulano tem uma faculdade. Ele não pode se sentir superior a outro porque o outro que não tem. Porque todo mundo tem algo a ensinar alguém. Talvez naquela área que a pessoa se graduou, ela pode ser melhor do que a outra. Mas talvez a outra tenha uma experiência de vida que aquele graduado não tem. E isso me faz lembrar que agora, eu conversando com o pastor Edson Albuquerque, lá no Belém do Pará, ele era neto ou bisneto da Celina Albuquerque, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo lá em Belém do Pará. E Deus me deu essa oportunidade de conversar com esse homem de Deus. Era um homem usado, ele só tinha uma perna. Ele só tinha uma perna, cara, diabético, né? Eu preguei na igreja dele lá em Belém do Pará, mas o homem era usado, viu? Ele sentava assim no cantinho do púlpito, botava a cadeirinha dele assim, ó, e ele ficava só olhando assim, né? Aí ele chamava, vem cá, e Deus usava ele assim tremendamente, sabe? E a gente conversou por muito tempo ali sobre as coisas de Deus. Ele falava para mim uma coisa. Ele era lançador de concreto, né? Lançador de concreto. E o cara tinha experiência. Ele não tinha curso de engenharia. Ele não era engenheiro, mas ele tinha a experiência. E aí o engenheiro chegou lá botando banca. Lá na igreja acho que na Assembleia de Deus do Campo do Coqueiro. Lá na casa do pastor. Era 21 metros cúbicos de laje, de concreto. Era muita coisa de concreto. Aí ele falando assim, não, você vai lançar, não sei o quê. Não vou. Não, você vai lançar. Não vou. Se você quiser que eu jogue o concreto lá, então você assine um termo de responsabilidade, assine e me entregue. Mas eu sou engenheiro, eu sou formado, então isso aqui começou. Ele falou, você pode ser engenheiro, você tem a teoria, eu tenho a prática. Me dá o termo. Aí o engenheiro foi lá e lançou o concreto. Qual foi a moral da história? A obra riou. De 21 metros cúbicos de concreto usinado. Graças a Deus que não tinha ninguém embaixo. Aí o camarada não vai longe, não. Ó. Aqui no supermercado da família, na Esplanada, eu trabalhei na inauguração do mercado, na abertura. E o irmão que fazia a elétrica era um camarada que ele não era engenheiro elétrico, mas ele tinha experiência. E as emendas de fio que ele fazia era com solda, com coisa assim bem sofisticada. E o engenheiro começou a denegrir, né, o trabalho dele todinho. Aí depois o engenheiro, pelo menos, teve a humildade de falar assim, não, você está certo mesmo, seu trabalho é bem feito. Então você vê, né? Então Paulo, o que eu quero dizer com isso? Paulo, doutor da lei, um homem estudado, de linhagem, de procedência, vamos dizer assim, fariseu, tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ou seja, Paulo tinha pedigree, Paulo tinha linhagem. Se fosse contestar a linhagem dele, Paulo era um camarada que tinha referência. Então, aí ele está dizendo, olha, ele abre mão dos seus direitos, dos seus favores, das suas prerrogativas, por causa do avanço do evangelho. Então, para o evangelho avançar, muitas vezes temos que recuar para poder avançar. Então é cada um julgando o outro, não, talvez irmão, sabe? Aí tem pessoas que não têm paciência para ouvir pessoas humildes. Irmão, eu tenho o maior prazer do mundo de tentar e ouvir uma pessoa simples pregar o evangelho. Eu não tenho nenhum problema com isso. Graças a Deus por isso. Vamos lá. Então, outra coisa. A permanência de Paulo em vida era para glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo pela vida.
A nossa vida, Cristo, ele tem que ser glorificado em nosso corpo. O nosso corpo é a habitação de Deus. Pertence a Cristo e deve glorificar a Cristo. Mesmo já idoso, trazendo no corpo as marcas de Cristo, fustigado pelo espinho na carne, passando por açoites. Paulo recebeu quantos açoites? Vocês têm alguma noção de quantos açoites Paulo recebeu? Ele recebeu em torno de 195 açoites. Ele fala que 5 vezes ele foi a 39 menos 1. 40 menos 1. 39 vezes. Ou seja, pela lei, se eu não tivesse certeza que o Vanderlan cometeu um crime, eu dava só 39 chibatadas nele, não dava as 40. A lei era 40, né? Mas aí, em caso de dúvida, dava só 39. Então, Paulo tomou, assim, não de uma vez, tá, irmãos? Episódios diferentes, né? Senão também ninguém ia aguentar, né? 195 chibatadas, e não era chibata qualquer simples, não, mano. Era terrível. Então, ele trazia as marcas no corpo. E ele falava assim, meu Deus, ele se alegrava porque ele tinha essas marcas. Nossa, eu estou sofrendo por causa de Cristo. Diga. Justamente, a carta aos Filipenses, você vê ele falando muito de alegria, de gratidão. Então, por isso que eu falo, irmão, o evangelho ele anda na contramão da lógica. Ele anda na contramão da lógica. Por isso que nós temos que aceitar por fé e crer que Deus é soberano, que tem o controle da situação. Ainda que a gente é ser humano, que muitas coisas doem, muitas vezes a gente sofre, mas a gente tem que ter tentar focar nisso, né? Outra coisa, glorificar a Cristo pela morte. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como glorificou em sua vida. Então, o que adianta? A pessoa está ali toda a vida servindo a Deus, na hora da morte ele nega Jesus, né? Então, Oi? Foi. Irmãos, depois procurem no YouTube, cortejo, eu nunca vi citar assim, mas coloque lá, cortejo fúnebre de Billy Graham. Billy Graham foi um evangelista americano, morreu com quase 100 anos de idade. Morava ali nos Estados Unidos, ele foi conselheiro de vários presidentes americanos. A história de Billy Graham é sensacional. Ele morreu tem uns 3 anos só por aí, mais ou menos. 3, 4 anos só. Ele glorificou a Deus na vida e na sua morte. Nenhum pastor evangélico teve a comitiva, a carreata, e nenhum pastor evangélico foi velado dentro da Casa Branca, irmão. Nenhum. Então, um homem que glorificou a Cristo em vida, levou milhares de pessoas para Cristo, na sua morte ele ainda glorificou o nome do Senhor. É a coisa mais linda, irmãos. O velório, o cortejo fúnebre de Billy Graham. O camarada foi respeitadíssimo. Ele foi respeitado em vida, respeitado na morte. Ele chega, assistam também, Billy Graham, o embaixador de Deus. Vale a pena assistir Billy Graham, o embaixador de Deus, que narra a história dele, a trajetória dele. Vale a pena você assistir, é muito bonito mesmo. Então, assim, a vida é Cristo, como está lá no verso 21. Para aqueles que não creem em Deus, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, como dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio.
O homem está em busca de sentido. Deus pôs a eternidade no coração do homem e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazê-lo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fica procurando coisas, sentidos e tenta achar sentido em coisas que não pode preencher. Porque o ser humano, olha aqui, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus quem criou o homem. Então, o homem, o ser humano, de modo geral, ele tenta buscar alguma conexão com o espiritual e às vezes não acha, não sabe onde é. Não sabe que caminho percorrer. Aí tem muitos que acham que é só aqui, pronto, acabou e vamos viver, vamos correr atrás de dinheiro, vamos correr atrás de popularidade, poder, prazer e prestígio. Não vê o além. Outra coisa, a morte é lucro. A morte para o cristão não é o final da linha. A morte não é a cessação da existência. A morte não é um fracasso nem uma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. E por isso, algumas razões, a morte é lucro porque é descanso das fadigas, como está lá em Apocalipse 14, 13. A vida está crivada de muito sofrimento. Aqui há choro e dor. Aqui há vales sombrios e trabalhos extenuantes. Contudo, a morte é o descanso das fadigas. Apocalipse 14, 13. Vamos lá. E aí ele fala assim, versículo 22 e 23. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e a alegria da fé, o gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então vamos lá. Ele está constrangido. Caramba, eu vou ou não vou? Eu fico ou não fico? Então, rapaz, eu estou numa situação aqui agora. Mas, olha, partir é incomparavelmente melhor. Mas é o seguinte, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então, alguns que precisavam ainda de uma palavra de Paulo, precisava de um ensinamento de Paulo. Então, Paulo fala, não, então eu vou ficar mais um pouco com vocês aqui. Então, vamos lá. O motivo da sua necessidade de permanecer vivo é o progresso e o deleite na fé de seus filhos espirituais. Como ele fala aqui, que eu ficarei e permanecerei com todos vocês para o vosso progresso e gozo da fé. Então ele está falando aqui que ele vai ficar para que os seus filhos na fé sejam mais instruídos, mais alicerçados ali para a glória de Deus. E aí nós vamos aqui para a etapa final, versículo 27 até o 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pelo que em que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação,
e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aqui, 27. A igreja é uma equipe, é um time que precisa trabalhar unido. Contudo, não basta os membros da igreja estarem juntos. Eles precisam ter confiança e não viver assustados diante do sofrimento. Aqui o Evangelho estabelece a norma ética. Os crentes de Filipos deviam viver como pessoas convertidas, tanto dentro da igreja quanto fora, no mundo. A fé que abraçamos precisa moldar o nosso caráter. A palavra usada por Paulo aqui é muito sugestiva. A palavra viver, a ordem viver, significa ser cidadão. Não é simplesmente viver. Ah, vivo no bairro Parque Rio Branco. Vivo no bairro Valparaíso 2. Não. Não é simplesmente viver em um determinado lugar, mas é o seguinte. Nas colônias romanas, os cidadãos... Vocês se lembram que terça-feira passada nós falamos que Filipos, na Macedônia, é uma pequena Roma. É uma pequena Roma. Era uma cidade muito importante, então eles copiavam muito o que o império, a capital, fazia. Então, aqui, ó, os cidadãos, mesmo nas colônias romanas, os cidadãos jamais esqueciam que eram romanos. Falavam latim, que era a língua, usavam vestimentas latinas, davam aos seus magistrados os títulos latinos. Desse modo, Paulo está dizendo aos crentes de Filipos que, assim como eles valorizavam a cidadania romana, deveriam também valorizar, e ainda mais, a honrada posição em que ocupavam como cidadãos dos céus. Filipenses 3, verso 20. Quem pode ler? Filipenses 3, 20. Mas nós somos cidadãos estando mas nós somos cidadãos estamos esperando Então você veja só. Então, como Paulo está dizendo, olha, como os romanos vivem nas suas colônias como cidadãos daquele império, daquele país, e se vestem e se portam daquela maneira, então vocês que são cidadãos celestiais, vocês devem se portar da forma de onde vocês vão morar, de onde vocês pertencem. Então, olha só. Aí ele vai dizendo o quê? Que nós temos que viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí tem pessoas que querem viver de qualquer jeito. Não, eu estou servindo a Cristo. E não é assim que funciona. Você tem que viver da maneira que Deus quer, não da maneira que eu acho que deve ser. E olha só, segundo aqui, nós precisamos também de ter unidade no trabalho. A igreja estava sendo atacada numa área vital, a quebra da comunhão. Seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. Paulo os exorta a estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então ele fala, olha, irmãos, vocês vivam de modo digno de cidadão dos céus. Para quê? Eu indo ver vocês, ouvindo sobre vocês, que vocês estejam em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo, ele está aqui alertando a igreja a viver de forma unida. Unida. Tinha que ser
unidade de coração e mente. Isso fala das afeições, de como nos sentimos diante das pessoas e reagimos a ela. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para nós. Então, por exemplo, se eu desejei servir a Cristo aqui na igreja, isso é só um exemplo, tá, irmãos? Aqui na igreja, então, eu vou andar de forma digna do Evangelho e que a congregação onde eu sirvo a Cristo, ela progrida, ela cresça, ela vá avante. Aí vamos supor, eu vou estar numa igreja e lutando contra ela, remando contra ela, não faz sentido nenhum. Mas a gente sabe que tudo isso existe, né? Onde tem gente, tudo é possível que crê, né? Então, onde tem gente, então assim, eu não posso remar contra. Se eu não concordo, no dia que eu não concordei com um trabalho, eu pedi minha carta e fui embora. Né? Depois, o pastor foi até excluído do ministério, mas na época, eu vou ficar lá, não sei o que, não. Eu falei, deixa eu ir embora. Eu e minha esposa pegamos a carta, fomos embora e fui congregar em outra congregação do mesmo ministério. Então, o que acontece? Eu tenho que, por exemplo, eu congrego no Mensageiros de Cristo, sou obreiro do Mensageiro de Cristo. Então, eu não posso remar contra a liderança, contra o ministério de forma alguma. Eu não posso fazer dessa forma. Então, é feio, sabe? Isso é muito feio. Paulo está dizendo aqui, olha, que vocês sejam unidos de coração e mente. Isso é muito importante, ou seja, unidade no trabalho também. Devemos outros sim lutar juntos pela fé evangélica. A igreja não é apenas um amontoado de gente vivendo num parque de diversão, mas um grupo de atletas trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Paulo diz que os crentes devem trabalhar como atletas de um time, todos com a mente focada no mesmo alvo, que é o avanço do evangelho. Unidade da fé. A fé evangélica, né? A igreja precisa ter unidade doutrinária. Precisamos lutar não por modismos, doutrinas de homens, mas pela fé evangélica. Fora da verdade não há unidade. Então nós temos que lutar por quê? Por preservar o ensino sadio das Escrituras. Os apóstolos guerrearam contra as heresias, contra os falsos mestres, contra os falsos ensinamentos. E nós também hoje, nós temos que zelar pela a unidade doutrinária, zelar pela o evangelho sadio e saudável. Não inventar moda e lutar por coisas que não têm sentido nenhum. E aqui no versículo 28 ao 30, ele encerra dizendo que a igreja de Filipos estava enfrentando uma ameaça interna, a quebra da comunhão, e uma ameaça externa, que era a perseguição. Paulo os exorta a trabalharem unidos e também a enfrentar os adversários sem temor. E ele diz no 28, em que nada estáis intimidados pelos adversários. Então, eles precisavam trabalhar unidos, enfrentar os adversários, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça. E olha que coisa interessante aqui no verso 29. Aí o povo só fala assim, né? O povo canta, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou, né? E eu sou filho do rei, amém, glória a Deus, tu é filho do rei. Mas o evangelho é o pacote completo. Olha aqui o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, não somente crer nele.
eu acho que tem muita gente deixando de ensinar isso e muita gente deixando de aprender isso, né? Então, eu sou herdeiro. A povo fala, sou herdeiro de Cristo. Mas aí não continua o versículo, né? Que também é herdeiro nas aflições, no padecimento. Acho que é Romanos isso. Então, ele diz assim que para vocês, para nós, foi concedida a graça de padecer. Então, sofrer por causa de Cristo, pelo Evangelho, é uma manifestação da graça de Deus. É uma manifestação de que Deus está na tua vida. Porque, irmãos, o crente, o salvo, ele vai incomodar o inferno, ele vai incomodar as trevas, ele vai ser afligido de alguma forma. E aí, pois até mesmo a perseguição à igreja vem da parte de Deus. É bem verdade que somente pela fé, que vem pela graça, pode o sofrimento ser considerado um privilégio. Então, nós vimos que Paulo, ele se alegra com uma igreja que se uniu com ele para o avanço e o progresso do Evangelho. E ele se alegra porque ele está vendo esse progresso. E ele se alegra que oportunidades foram dadas a ele para pregar para outras pessoas que talvez em outras circunstâncias não teriam oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, irmãos, hoje nós encerramos o Filipenses capítulo 1. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Amanhã nós temos o círculo de oração, a partir das 8 horas da manhã. E amanhã inicia uma nova campanha, né, Matonho? Amanhã inicia uma nova campanha, em nome de Jesus. E quinta-feira o rapaz, ele vem... só vem quinta-feira, porque ele falou assim, não, deixa eu trabalhar com mais calma. E o bom é que no final de tudo, ele falou assim, não, pastor, eu não vou desmanchar um painel não, eu vou fazer outro, aí a gente acaba botando, vocês ficam de lucro aí para vocês. Então, ele vai colocar lá em cima, que é o que eu queria, né? Lá perto do relógio também precisa de um. Aí no final acabou dando certo, né? Então vamos orar. E domingo, vocês sabem o que é dia 31 de outubro, a gente celebra? Quem se lembra? 31 de outubro? Não, o mundo. Não, é o dia da Reforma Protestante. É o dia da Reforma Protestante, muito importante. E nós vamos trabalhar sobre esse assunto aqui. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, ajude-nos, Senhor, a se portar, ó Deus amado, como teu servo, o apóstolo Paulo, Senhor. Pai santo, Pai bendito, que meio ao sofrimento, meio às adversidades, viu oportunidades para o avanço do teu evangelho, Senhor. Pai santo, que a nossa mente, o nosso olhar seja mudado, Senhor, que tenhamos perspectivas diferentes em relação ao sofrimento, em relação às dificuldades, ó Pai. Meu Deus amado, Deus bendito, fortalece teu povo, a tua igreja. Meu Deus amado, desperta a tua eleita, Senhor. Desperta a tua igreja para buscar a tua palavra, para buscar o ensinamento da tua obra, da tua palavra, Senhor, e para estarem na tua obra, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que sejamos avivados, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai. Abençoe poderosamente os que estão aqui presentes, Senhor, que saiam edificados, alicerçados, e abençoe também os que estão nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Estenda suas mãos.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.